O Jardim dos Girassóis, de Lígia Barbieri Amaral, parte 3, capítulo 15. Alberto não conseguia entender o que estava acontecendo. Não só se sentia impedido de ler os pensamentos de João Vitor, como sem querer, estava se deixando contaminar pelo bom humor do amigo. João Vitor andava pelas ruas sorridente, cumprimentando a todos que por ele passavam. Ao seu lado, embora não pudesse ler seus pensamentos, Alberto sentia que ele desejava coisas boas a cada pessoa que atravessava o seu caminho. E essa energia positiva de João Vitor, aos poucos começava a lhe causar uma certa comoção, um sentimento estranho lá no fundo da alma, que era quase como um arrependimento por ter desejado tão mal ao amigo no dia anterior. Sentado ao lado de João Vitor no metrô, Alberto tentava concentrar-se nas razões que haviam despertado seu ódio pelo amigo. No emprego roubado, nas mãos do amigo segurando as mãos de Lenita no restaurante, na segurança que Felipe sentia ao lado dele. Por mais que se esforçasse, porém, seus pensamentos teimavam em tomar uma direção oposta ao que ele desejava. Vinham-lhe à mente imagens dos dois brincando juntos quando crianças, da alegria que sentia quando desabafava com João Vitor ao telefone, nos tempos em que o amigo ainda trabalhava em São Paulo, do apoio que este lhe dera por ocasião do nascimento de Juliana. Alberto já estava quase se entregando àquela emoção quando, de repente, voltou a ouvir os pensamentos de João Vitor, que naquele momento começara a visualizar as mesmas imagens que ele. Das imagens do companheirismo entre os dois, porém, João Vitor logo passou a culpa e a depressão, questionando-se duramente pelo carinho que sentia crescer em seu coração por Lenita, pela vontade enorme de assumir a paternidade de Felipe e Juliana. Quando pensava sobre isso, sentia-se um traidor, como se estivesse querendo para si algo que por lei pertencesse ao amigo, de quem guardava tantas saudades. Tinha até vontade de acabar com a própria vida, de tanta raiva que sentia de si próprio. Bastou João Vitor começar a pensar assim para que sua fisionomia se alterasse, dando lugar a uma profunda tristeza. O brilho que há poucos minutos resplandecia de sua figura tornou-se opaco. Enquanto isso, Alberto, ao seu lado, também modificava seus pensamentos, recobrando rapidamente o ódio pelo amigo. Assim, sintonizados, os dois desceram do metrô, cruzaram a rua em que Alberto fora atropelado e entraram no escritório. Alberto fez o impossível para controlar sua emoção de estar ali, agarrando-se como um náufrago ao sentimento de culpa de João Vitor. Quando cruzaram a entrada da sala de Dona Catarina, porém, não pôde resistir e ordenou ao amigo: peça um café. Estranhando a súbita vontade que lhe invadira, João Vitor abriu a porta, cumprimentou Dona Catarina e fez o pedido. Dona Catarina, que de repente me deu uma vontade de tomar um café, será que a senhora não poderia me arranjar uma xicrinha? Ouvindo isso, Dona Catarina automaticamente se lembrou de Alberto, que fazia isso todas as manhãs quando trabalhava lá, e sentiu um arrepio gelado, intuindo que algo de errado estava acontecendo com João Vitor. Engraçado, disse ela servindo o café. Em quase 3 meses que você trabalha aqui, é a primeira vez em que eu vejo pedir um café. Ah, suspirou Alberto, sentindo-se aspergido pelas pequenas gotas de café que pulavam enquanto Dona Catarina derramava o líquido na xícara. O que seria da humanidade se não fosse o café? No mesmo instante, Dona Catarina lembrou-se da costumeira frase de Alberto, e João Vitor a repetiu em voz alta, enquanto Alberto aspirava profundamente a fumaça que saía da xícara. Dona Catarina sentiu outro arrepio gelado. João Vitor, disse ela pálida, por que você disse isso? Sei lá, respondeu ele. Veio na minha cabeça, porque... Nada não, disse Dona Catarina desconfiada. João Vitor experimentou o café e não pôde deixar de comentar. Que coisa estranha. Esse seu café estava tão cheiroso, mas não tem gosto de nada. Vai ver porque já tem muitas horas que está guardado na garrafa. Se quiser, quando chegar o novo, posso levar na sala para você, respondeu ela prestativa. Não precisa.
tornou João Vitor, terminando a xícara. Eu realmente não gosto muito de café. Só tomei este porque senti muita vontade. Mudando de assunto, continuou Dona Catarina. Você sabe que a Juliana ontem conheceu meu filho Paulo? Não. Para dizer a verdade, eu nem sabia que a senhora tinha filhos, pois tenho 4. O Paulo é temporão. É um menino muito bom, o único que ainda mora comigo. Eles se conheceram na casa de Selene, explicou Dona Catarina. É verdade. Eu deixei Juliana lá ontem, comentou ele. Pois é, nós moramos no mesmo prédio. Acho que o Paulo se apaixonou pela Juliana, confidenciou ela. Não fala em outra coisa desde que chegou em casa. A Juliana ainda é muito nova para namorar, protestou Alberto, que prestava atenção à conversa dos dois. Mais uma vez, João Vitor captou seus pensamentos e repetiu a mesma frase. Dona Catarina ficou sem graça. Eu sei, só falei porque... Bom, preciso trabalhar, cortou João Vitor, influenciado pela irritação de Alberto. Assim que o senhor Fernandes chegar, a senhora entregue a ele estes relatórios e me avise em seguida. Dona Catarina concordou e João Vitor saiu da sala seguido por Alberto. Ela ficou preocupada. Achou João Vitor muito diferente do habitual. Suas palavras, seu ciúme de Juliana, tudo lhe lembrava Alberto. Alguma coisa naquela história não estava lhe cheirando bem. Tirou da gaveta um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre carregava consigo, e o abriu ao acaso. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Era o título da página que saiu, a qual explicava, entre outras coisas, que a mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores, sendo apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Dona Catarina, que há muito já desconfiava da mediunidade de João Vitor, entendeu a mensagem e compreendeu que era chegada a hora de encaminhá-lo na senda do espiritismo. Fez então uma sentida prece, pedindo a Deus proteção para a realização do seu intento e auxílio espiritual, tanto para João Vitor quanto para Alberto. Não obstante, durante a tarde inteira os pensamentos de João Vitor e Alberto duelaram entre si. A todo instante, Alberto sugeriu ao amigo que ele era bom demais para aquela empresa, que o senhor Fernandes estava exigindo muito de seu trabalho, que o presidente jamais acataria sua avaliação sobre as pesquisas, que ele, enfim, estava sendo feito de palhaço naquela empresa. Fortalecido, porém, pela oração de Dona Catarina, João Vitor esforçava-se para não dar atenção àqueles pensamentos, que julgava serem seus, lembrando-se do conselho de Lenita, e pedia forças a Deus para não cometer nenhuma bobagem da qual viesse a se arrepender depois. No fim da tarde, quando o presidente afinal mandou chamá-lo em seu gabinete, tanto João Vitor quanto Alberto estavam exaustos. Ainda assim, Alberto mantinha-se firme em seu desejo de provocar a demissão do amigo. Para o seu azar, porém, o senhor Fernão estava surpreendentemente bem-humorado naquele dia e tratou João Vitor com admirável distinção. Antes de mais nada, disse ele, gostaria de pedir desculpas pela demora e dizer que estou muito satisfeito com o seu trabalho. Passei o dia reunido com um dos nossos clientes, o senhor Dagoberto de Almeida, dono da emissora que nos encomendou as pesquisas, e ele se mostrou encantado com as suas sugestões. Boquiaberto, com os elogios inesperados, João Vitor deixou-se cair na poltrona, procurando o que dizer. Adalberto também estava pasmo. Antes que algum deles conseguisse se manifestar, o senhor Fernandes continuou. O senhor tem carta branca para começar a organizar amanhã mesmo, se for possível, o grupo de telespectadores modelo que participarão das pesquisas de audiência específica. O senhor Dagoberto anda preocupado com a queda dos índices de audiência da novela A Rejeitada e quer saber, o quanto antes, o que o grupo de telespectadores preconizado pelo senhor pensa a respeito da trama para que os autores possam fazer as necessárias modificações. Mas essa ideia é minha, protestou Alberto, sem que os dois pudessem ouvi-lo. Alberto estava arrasado. A ideia das pesquisas qualitativas de audiência realmente era um antigo projeto seu, o qual discutira inúmeras vezes com João Vitor. Mas ele tinha certeza de que o amigo jamais diria isso ao presidente.
Contrariando as suas expectativas, porém, João Vitor pressentiu seus pensamentos e fez questão de dizer ao chefe: Senhor Fernandes, fico-lhe imensamente grato pelos elogios, mas gostaria de esclarecer que o verdadeiro autor deste projeto foi o Alberto, meu grande amigo, que trabalhava aqui antes de mim. Eu apenas coloquei no papel aquilo que nós tínhamos discutido há alguns meses em nossos encontros e telefonemas. Mais do que ninguém, ele tinha certeza de que este novo método revolucionário, o conceito das pesquisas de opinião pública. Ouvindo isso, Alberto não teve outra alternativa senão encolher-se na poltrona envergonhado. Para enaltecer sua imagem, João Vitor sequer mencionar o fato de que também contribuíra muito para o projeto, com sua experiência na antiga empresa onde trabalhava. O senhor Fernandes também mostrou-se profundamente sensibilizado com a atitude de João Vitor. Sua franqueza me faz admirá-lo ainda mais, senhor João Vitor. Poucas pessoas teriam essa atitude. Devo admitir, porém, que jamais valorizei devidamente a competência do senhor Alberto e que talvez tenha cometido uma terrível injustiça por isso. Na verdade, para lhe ser sincero, eu nunca consegui confiar em Alberto como confio no senhor. Ele sempre me despertou desconfianças, não sei lhe dizer porquê. Enfim, águas passadas não movem moinhos. Tenho certeza de que, mesmo não tendo sido o autor do projeto, o senhor poderá levá-lo avante com o máximo de competência. Quando João Vitor e Alberto deixaram a sala do senhor Fernandes, suas visões sobre o presidente haviam se invertido. Satisfeito por ter conseguido com que o chefe reconhecesse de alguma maneira o talento e a dignidade do amigo, João Vitor começava a enxergá-lo como uma pessoa menos prepotente, que talvez até nem fosse tão ruim quanto ele imaginava. Naquele momento sentia mesmo uma certa ternura pelo senhor Fernandes, como se entendesse as razões mais íntimas do seu jeito de ser. Alberto, no entanto, mesmo sem saber que o presidente jamais cogitara em dar-lhe o cargo agora ocupado por João Vitor, começava a perceber que o senhor Fernandes jamais o havia admirado, como ele por tanto tempo acreditara, e o odiava com todas as suas forças, por ele ter elogiado com tanta ênfase a competência de um novato na empresa como João Vitor, e ainda mais por permitir que o outro continuasse um projeto que era seu por direito. Ainda transtornado por essas ideias, ordenou a João Vitor que pedisse outro café a Dona Catarina, no que foi prontamente atendido. Cada vez mais desconfiada da súbita mudança de hábitos de João Vitor, Dona Catarina aproveitou a deixa para fazer-lhe um convite, enquanto lhe serviu o café. Que bom que você se entendeu com o senhor Fernandes, João Vitor, mas ainda estou te achando tão tenso. Até café você está tomando, escute. Toda semana eu costumo ir a uma casa de orações, um lugar onde as pessoas sentem revitalizadas as suas energias e limpam de suas mentes todas as tensões e ansiedades. Você não gostaria de ir? Uma casa de orações? Interrompeu João Vitor, curioso, deixando de lado o café para ser saboreado por Alberto. Na verdade, é um centro espírita que se chama Casa de Orações Maria de Nazaré. Você já ouviu falar da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que fala sobre a continuidade da vida no plano espiritual? Perguntou Dona Catarina. Imediatamente, João Vitor pensou em Alberto, que não tardou a dar sua opinião sobre o assunto, lembrando-se do alerta que recebera de Xantipa. Tudo isso é bobagem. Não se deixe envolver por superstições bestas, ou vai acabar arrumando sarna para se coçar. Captando-lhe as sugestões, João Vitor respondeu: Não acredito muito nessas coisas, pois devia acreditar. Tornou Dona Catarina. A maioria das pessoas acha que a vida acaba no momento em que morre o corpo de carne, mas isso não é verdade. A vida continua na espiritualidade, e os espíritos daqueles que se foram podem interferir em muito na vida daqueles que ficaram, sobretudo na vida daqueles que eles são muito ligados. E por que a senhora está me dizendo tudo isso? Perguntou João Vitor, desconfiado. Não dê trela para as sandices de Dona Catarina. Ela sempre teve mania de querer levar todo mundo para esse maldito centro espírita que ela frequenta. O pessoal desse centro não sabe de nada, e a prova maior disso é que estou aqui, fazendo o que quero e bem entendo, insistiu Alberto,
intuindo que o tal centro pudesse ter alguma ligação com o hospital de onde fugira. Iluminada, porém, por benfeitores invisíveis, Dona Catarina deu uma resposta que calou fundo, tanto em João Vitor quanto no descrente Alberto. Estou lhe dizendo isso porque acredito que Alberto está muito mais próximo de você do que imagina, e lhe digo mais, como não tinha nenhuma religião e era uma pessoa obstinada pelo trabalho, ele provavelmente deve estar sofrendo muito por não poder estar agora no seu lugar, acreditando que você esteja roubando-lhe algo que era seu por direito. Desta vez, foi João Vitor quem sentiu um arrepio. Lembrou-se de tudo o que acontecera no restaurante no dia anterior e automaticamente associou os fatos. Seria possível? Pensou consigo. Alberto, por sua vez, ficou pálido de susto, mas logo se recuperou e voltou-se contra Dona Catarina. Sua velha enxerida. Como é que pode saber de tudo isso? No momento em que ele tentou se aproximar dela, porém, deparou-se com uma forte luz violeta, a qual circundava a secretária e funcionava como um escudo protetor, que o repeliu de imediato. É mentira! Gritou Alberto irritado ao ouvido de João Vitor. Sem se dar conta do inusitado de suas palavras, tudo o que ela está dizendo é mentira. Dividido entre as duas energias opostas que dominavam o ambiente, João Vitor sentiu a cabeça rodar e, por pouco, não incorporou o espírito de Alberto. Percebendo a situação, Dona Catarina o amparou, estendendo até ele sua luz protetora e considerou. Eu não acho, João Vitor. Eu tenho certeza do que estou lhe dizendo. Você não quer vir comigo a uma reunião amanhã à noite? Tá, eu vou pensar, respondeu João Vitor desnorteado. Eu vou pensar em tudo isso que a senhora me falou, reiterou ele antes de deixar a sala. Capítulo 16. Quando soou o sinal do último tempo na escola, Juliana foi a primeira a deixar a sala. Ao longo de todo aquele dia, havia se sentido triste e solitária. Dirigiu-se como de hábito ao outro lado do pátio, onde ficava a sala de Felipe. Mas no meio do caminho lembrou-se de que naquele dia ela saía mais tarde, visto que todas as segundas e sextas frequentava o curso de francês opcional oferecido pela escola. Nestes dias, era Lenita quem buscava Felipe. Ao chegar à rua, porém, teve uma grata surpresa. Paulo a esperava, sentado num banco da pracinha que ficava em frente ao colégio. Ao vê-la, ele abriu um largo sorriso e acenou para ela, que correu ao seu encontro. Sem que ela entendesse o porquê, seu coração disparou e suas mãos começaram a suar tanto que, ao chegar diante dele, achou melhor esconder os braços atrás da mochila. Suas bochechas vermelhas, porém, denunciavam a agitação com que o sangue circulava por dentro dela. Paulo também estava ligeiramente corado quando disse: Estava passando por aqui e resolvi dar um tempo para ver se você quer dizer, para saber se você... Juliana percebeu seu constrangimento e resolveu ajudá-lo, embora também não soubesse direito o que fazer. Que bom que você veio. Estava mesmo pensando em... Quer dizer, estava mesmo precisando conversar com alguém e... Que tal se a gente fosse tomar um sorvete? Propôs Paulo, encorajado pela sem-gracice dela. Ótima ideia, respondeu Juliana aliviada. Tem uma sorveteria super legal bem ali na esquina, você conhece? Sei qual é. Tem um sorvete de chocolate com pedaços de laranja que, nossa, só de pensar me dá água na boca, disse ele, enquanto pegava sobre o banco um pequeno pacote retangular e magrinho, embrulhado por um papel colorido um pouco amassado. Sei qual é que você está falando, continuou Juliana, olhando curiosa para o pacote. Também é o meu favorito. Era a senha para que os dois retomassem a imensa série de identificações que haviam começado a descobrir no dia anterior. Depois de muita conversa e muito sorvete, Paulo já se sentia à vontade para tocar no assunto que o trouxera até ali. Sabe, Juliana, fiquei muito preocupado com você ontem. Acho que a sua mãe não deveria. Não se preocupe, não, disse Juliana com os olhos baixos. Selene sempre foi assim. Acho que já estou até acostumada. É engraçado. Você quase nunca chama a Selene de mãe, observou Paulo. Vai ver porque eu quase nunca me lembro de que ela é minha mãe, confessou Juliana. Você não quer falar sobre esse assunto? Perguntou Paulo delicado. Não é isso. É que sempre que eu penso nela me dá uma angústia aqui no coração.
Você pode até não acreditar, mas todas as vezes em que eu vi a Selene falar de você, notei que ela também sentiu uma dor como essa que você está dizendo, comentou Paulo. Agora você está parecendo até o tio João Vitor, meu padrinho. Ele vive dizendo que a Selene no fundo não é má, que eu deveria aprender a gostar dela, porque afinal de contas ela é minha mãe. Mas você acha que ser mãe é só botar um filho no mundo e depois nem olhar mais para a cara dele? Desabafou Juliana. Também não é assim, né, Ju? Ontem mesmo ela olhou um monte de vezes para você que eu vi. Depois será que o seu tio não tem um pouco de razão em achar que você é tão ingênuo quanto o tio João Vitor, Paulo? Cortou Juliana. Será que vocês não percebem que ela só está interessada em mim agora porque acha que assim teria direito a metade da pensão do meu pai? Você não viu o que ela disse ontem, quando estava bêbada? Que todos os problemas dela iam acabar quando eu fosse morar com ela? E será que essa história de pensão não é apenas uma desculpa para esconder uma coisa muito mais grave do que o problema financeiro da Selene? Será que ela, no fundo, não está querendo arranjar, com essa desculpa, um jeito de consertar tudo o que ela fez de errado no passado? Será que, ainda que inconscientemente, ela não viu na briga por esta pensão uma maneira de chegar mais perto de você, de assumir o papel da mãe que ela nunca foi para você? Você já pensou nisso, Juliana? Afinal de contas, mal ou bem, ela sempre conseguiu se virar para arrumar o dinheiro de que precisava, analisou Paulo. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. No fundo, ela bem que gostaria que Paulo estivesse falando a verdade. Por mais que negasse, embora nem soubesse por quê, ela sentiu um carinho imenso por Selene. Às vezes até se achava parecida fisicamente com ela, que tinha os mesmos olhos azuis e ficava imaginando se um dia ficaria tão bonita quanto a mãe. Percebendo que Juliana chorava, Paulo sentiu-se culpado e tentou consolá-la. Por favor, disse ele, estendendo-lhe um lenço, não fique assim. A última coisa que eu queria na vida era magoar você. Tudo bem, respondeu Juliana, suando-se no lenço. Eu não estou chateada com você, é que esse assunto me machuca muito. Então não vamos mais falar sobre isso, contemporizou ele, enquanto pegava o pacote que agora estava sobre a cadeira. Tome, estendeu-lhe o pacote. Isto é para você. Juliana enxugou os olhos e sorriu surpresa. Para mim. Espero que não repare, é um livro. Na verdade, ele era meu e é um dos meus favoritos. Mas quando você me falou que seu pai tinha morrido há pouco tempo, achei que ele seria mais útil para você agora. Só não sou muito bom em fazer embrulhos de presente, disse ele, justificando-se pelo papel amassado. O livro era Céu Azul, de César Augusto Meleiro. Logo ao tomá-lo em suas mãos, Juliana ficou maravilhada com sua capa delicada, que mostrava uma rua limpa e arborizada, por onde caminhavam pessoas rodeadas por um halo de luz branca, sob um céu de intenso azul. Puxa, eu adoro ler, foi tudo o que conseguiu dizer. Esse livro foi escrito por um rapaz que morreu aos 19 anos, o César, explicou Paulo. Mas como ele pôde escrever um livro depois de morto? Assustou-se Juliana. Aí é que está, destacou Paulo. Lendo esse livro, você vai entender que a vida não acaba quando a gente morre. O César nos conta como é o dia a dia dos espíritos, suas atividades, suas responsabilidades e mais um montão de coisas que acontecem lá no plano espiritual. Isso me lembra um sonho que eu tive com meu pai há um tempo atrás. Nossa, estou doida para ler. Por falar nisso, que horas são? Perguntou ela, lembrando-se de que Lenita e Felipe deviam estar preocupados com sua demora. 7h30, respondeu Paulo. Meu Deus, disse ela num pulo. Preciso correr para casa. Eu posso te acompanhar, ofereceu ele. É melhor não, ponderou Juliana já de saída. Eu nunca cheguei ao prédio acompanhada de um garoto, quer dizer, de um homem. Pode dar confusão. Que bobagem, respondeu Paulo, divertindo-se com a preocupação dela. O máximo que os porteiros poderão pensar é que, além do mais, cortou ela nervosa, eu moro a 2 quarteirões daqui. Se correr bastante, estou em casa em 10 minutos. Percebendo seu embaraço, Paulo achou melhor não insistir, para não deixá-la ainda mais constrangida. Então amanhã a gente se fala? Ousou perguntar já na porta da sorveteria. Amanhã, respondeu Juliana correndo, eu te ligo. Paulo ficou parado na porta da sorveteria, vendo Juliana sumir na virada do primeiro quarteirão.
Só uma pergunta martelava-lhe a cabeça. E como é que ela vai me ligar, meu Deus, se nem pegou o meu telefone? Capítulo 17. Ao sair do escritório, João Vitor sentiu uma vontade irresistível de procurar Selene. Há mais de uma semana havia dito a Juliana que eu faria, mas o excesso de trabalho vinha impedindo de cumprir o prometido. Naquele dia, porém, aliviado com o excelente resultado da reunião com o presidente da empresa, sentia que era chegado o momento de solucionar também aquele problema, ainda mais se Alberto estivesse mesmo ao seu lado, como Dona Catarina dissera. Com certeza, o amigo devia estar sempre preocupado com a segurança da filha. Meu Deus, o que estou pensando? Disse alto para si mesmo, enquanto estacionava seu carro em frente ao edifício de Selene. Imagine se o espírito do Alberto ia ficar andando atrás de mim de um lado para o outro. Dona Catarina realmente não deve andar muito boa das ideias. Sentado ao seu lado no banco do carona, Alberto não pôde evitar um risinho de satisfação. Conseguira colocar na cabeça de João Vitor que Dona Catarina estava maluca. Quem sabe não conseguiria tirar ainda mais proveito da situação, convencendo João Vitor de que ele próprio estava ficando maluco. Era uma ideia interessante. Mais tarde conversaria sobre isso com Xantipa. Por ora, no entanto, sua preocupação era dar continuidade ao seu plano inicial. Fazer com que João Vitor se unisse a Selene para tirar a posse de Juliana de Lenita. Selene tinha acabado de sair do banho quando a campainha tocou. Usava apenas um leve roupão sobre o corpo hidratado e perfumado, e levou um susto quando abriu a porta e deu com João Vitor. A primeira ideia que lhe veio à cabeça foi do quanto ele tinha se tornado atraente nos últimos tempos. Ora, ora, disse ela, sem conseguir disfarçar o olhar de admiração pela aparência distinta do antigo colega de escola. Quem é vivo sempre aparece. Alberto sorriu satisfeito. Pelo que podia ler nos olhos de Selene, as coisas seriam ainda mais fáceis do que ele imaginava. João Vitor, no entanto, parecia imune aos olhares ardentes de Selene. Você não gostaria de trocar de roupa para que a gente pudesse conversar? Perguntou ele, acomodando-se no sofá. Meus trajes te incomodam, Cheí? Dardejou Selene. Absolutamente, respondeu ele. Apenas pensei que gostaria de... Eu sempre te perturbei, não é, João Vitor? Cortou Selene desde os tempos do Alberto. Não foi para falar sobre isso que eu vim aqui, Selene, respondeu ele convicto. É claro, concordou ela, cruzando as pernas de maneira sensual, mas enfim, a que devo a honra desta inusitada visita? Só então Alberto percebeu que 3 entidades deformadas estavam sentadas nos almofadões que ficavam do outro lado do sofá. Não era possível distingui-lhes os sexos nem os rostos, cobertos por uma franja de aspecto sujo, assim como o restante de seus cabelos, crespos, compridos e embaraçados. As 3 entidades também perceberam a presença de Alberto e ficaram encarando-o de maneira ameaçadora. Vim até aqui conversar sobre Juliana, continuou João Vitor, incomodado com a dor de cabeça que começava a sentir. Selene abaixou os olhos e começou a brincar com um enorme anel de pedra preta que usava sempre no dedo indicador, o qual estava impregnado de fluidos negativos. O que você quer de mim? Pedi para que não a procure nunca mais? Como fez no dia que a entreguei a você e ao Alberto? Cuidado! Gritou Alberto para Selene, sem poder se conter ao ver que as 3 entidades estavam se aproximando dela. Selene não registrou sua sugestão, mas as 3 entidades não gostaram nada do atrevimento de Alberto e se dirigiram até ele, ainda mais ameaçadoras. Assustado, Alberto correu para o sofá e grudou-se em João Vitor. Que engraçadinho, disse a entidade líder do grupo. Então você acha que esse seu amigo Borra-Botas pode alguma coisa contra nós? Pois veja só o que nós fazemos com ele. Dizendo isso, a mesma entidade tirou uma agulha do bolso e espetou-a no estômago de João Vitor, que imediatamente sentiu uma pontada de dor. Vendo-a de perto, Alberto percebeu que se tratava de uma mulher baixinha que mais parecia uma anã. Seu corpo era gordinho e atarracado, seus braços e mãos eram encolhidos e mal formados. Cada mão tinha apenas 3 dedos em vez de 5. Toda ela estava envolta por uma fumaça escura que lhe embaçava a estranha fisionomia,
onde apenas um par de olhos esbugalhados se destacava por entre os fios de cabelo. Ai! Gritou João Vitor, segurando o estômago. Talvez seja melhor nós continuarmos esta conversa no outro dia. Não, protestou Celine. Agora que veio até aqui, terá que me ouvir até o fim. Você pensa que eu não tenho direito nenhum à minha filha, não é? Que eu nunca seria capaz de dar um bom exemplo para ela, não é? Percebendo que o assunto era grave, a líder das entidades passou a agulha para outra que estava ao seu lado, de aspecto bastante semelhante, e posicionou-se ao lado de Celine, colocando-lhe a destra sobre a testa. Enquanto isso, revelando-se dona de uma incrível força, a terceira das entidades, que era um pouco mais alta que as outras e bastante corpulenta, arrancou Alberto do sofá com violência e, depois de esbofeteá-lo, amarrou a uma cadeira com cordas e correntes. João Vitor, que continuava sendo espetado pela segunda entidade, ficou contorcendo-se de dor no sofá, enquanto Celine, completamente dominada pela líder das entidades trevosas, falava sem parar. Pois fique sabendo que eu vou recuperar a minha filha, quer você e aquela lambisgoia da Lenita queira ou quer não. Eu sou a mãe dela. Eu vou dar a ela o exemplo que ela precisa. Vou apresentá-la à sociedade. Vou vesti-la como uma princesa. Vou fazer dela tudo o que eu não pude ser nesta vida. Mas Selene, tentou dizer João Vitor, ainda sentindo muitas dores no estômago. Nem você nem ninguém vai me convencer do contrário, disse ela, aproximando-se de João Vitor de maneira sensual. A menos que você queira mudar-se também para cá e ocupar o lugar que Alberto nunca quis assumir. Em seguida, ela desabotou-lhe a camisa e começou a esfregar seu estômago dolorido, enquanto a entidade, líder ao seu lado, dava ordens à outra para que parasse com as agulhadas. João Vitor estava tão assustado e com tanta dor que não conseguia sequer se mover. Era como se estivesse hipnotizado por Selene. Sabe, no fundo, eu sempre achei você um sujeito muito atraente, dizia ela enquanto lhe acariciava o estômago. Ainda mais agora que se tornou um homem rico e poderoso. Já pensou como poderíamos ser felizes juntos, eu, você e Juliana? Alberto não estava menos assustado. Embora tudo parecesse se encaminhar da maneira como ele planejara, a presença daquelas entidades não lhe agradava nada. Vendo a crueldade com que elas conduziam os acontecimentos, chegou mesmo a sentir uma pontinha de arrependimento, sobretudo ao pensar, se tudo corresse como ele mesmo idealizara, dentro de poucos dias sua filha Juliana também seria vítima daquelas terríveis algozes. Alberto sentia-se agora culpado e irresponsável. Como pudera pensar em sacrificar sua própria filha, trazendo-a para aquele antro de maldade, só para separar Lenita de João Vitor? Desesperado, pensou fortemente em Xantipa, chamando-o mentalmente. O método deu certo. Em poucos segundos, Xantipa adentrava o ambiente. Para a surpresa de Alberto, porém, ao vê-lo, as três entidades abandonaram o que estavam fazendo e foram curvar-se diante dele. Mestre, prendemos um intruso. Chegou aqui com o outro que nós esperávamos e tentou atrapalhar nossos trabalhos, informou a Xantipa, líder das entidades. Que papelão, hein, camarada? Disse Xantipa, dirigindo-se a Alberto. Então eu armo todo um esquema para te dar uma força e você quase estraga tudo com essa sua mania de se emocionar à toa? Mas Xantipa, tentou argumentar Alberto. Nós não combinamos? Cala essa matraca, bradou Xantipa irritado. Quem manda aqui sou eu. Tentei te tratar como camarada, mas você quis fazer tudo sozinho. Por que não se limitou apenas a fazer o que eu mandei? Enquanto isso, afagado por Selene, que se recostara em seu ombro, João Vitor lembrou-se das palavras de Dona Catarina. Sentia que ali não estavam apenas ele e Selene. Havia muito mais pessoas, embora ele não pudesse vê-las. Sentia também que aquela não era a Selene que ele conhecera quando garoto. Até sua voz parecia alterada. Estaria ela dominada por espíritos? Seria mesmo possível tudo isso? Sem saber o que fazer, João Vitor então pensou em Deus. Senhor, dizia ele mentalmente em sua oração. Se todos que morrem viram espíritos, devem existir também espíritos bons, que auxiliam as pessoas em lugar de fazer-lhes o mal. Se isso é verdade, Senhor, por misericórdia, envia até aqui um espírito bom que me ajude a sair deste lugar.
Se for o espírito de Alberto que estiver aqui causando todo este transtorno, fazei, Senhor, com que os bons espíritos também venham em seu socorro. Nem bem João Vitor acabou sua prece, uma intensa luz azulada surgiu em torno dele, trazendo-lhe uma sensação de paz e tranquilidade. No mesmo instante, Selene tirou as mãos de sua barriga e caiu num pranto convulsivo. Despertados pelo pranto de Selene, Xantippe e as entidades trevosas também perceberam a presença daquele ser superior e correram para o canto da sala. Depressa, ordenou Xantippe: desamarrem o prisioneiro e vamos cair fora daqui. O miserável apelou para as forças do bem. Não temos tempo a perder. Numa fração de segundos, os 4 atravessaram a porta e sumiram, carregando Alberto como prisioneiro. Selene continuou chorando no sofá, enquanto João Vitor, ainda circundado pela luz azulada, afagava seus cabelos com carinho. No impulso, ela tirou então o anel do dedo, colocando sobre a mesa e abriu seu coração. Não sei o que acontece comigo, desabafou ela. De uma hora para outra me sinto invadida por um monte de pensamentos ruins, e então digo coisas que eu não quero, faço coisas que eu não deveria. Depois me bate um arrependimento e fico desse jeito. Há quanto tempo isso vem acontecendo, quis saber João Vitor. Começou um pouco antes do Alberto morrer, uns 15 dias antes, mais ou menos. Nessa época eu tive um sonho estranho. Homem horrível com cara de bêbado aparecia para mim e dizia que eu me preparasse, porque o tempo de pagar minhas dívidas havia chegado, que já estava tudo preparado, que eu ia ver só. E esse tal homem, ele falava alguma coisa sobre Juliana? Interessou-se João Vitor. Falava, admitiu Selene. Ele dizia que eu não pensasse que Juliana ia escapar da sua parte, que ela também ia ter que pagar o que devia, e que se o rapazinho se metesse de novo nessa história, ele ia ver o que era bom para tosse. É engraçado. Agora falando contigo, tenho a sensação de que esse tal rapazinho era você. João Vitor estava cada vez mais intrigado com aquela história. Era como se algo em seu íntimo entendesse tudo o que Selene estava dizendo. Continue, pediu ele. Bom, desde aquele dia eu comecei a pensar muito em Juliana. Ficava lembrando das vezes em que ia visitá-la quando Alberto ainda era solteiro, o que não era lá muito comum, observou João Vitor. Ah, eu sei que não ia tanto quanto era esperado, mas de vez em quando eu ia, e confesso que tenho saudades desses dias. Lembro dela pequenininha no meu colo, dela mais crescidinha, com aqueles laços vermelhos na cabeça. Seus olhos começaram a encher-se de lágrimas novamente. Eu sei que nunca fui mãe dela de verdade, mas de alguma maneira pode acreditar, eu sinto amor por ela. Ao longo de todos esses anos, muitas vezes eu senti vontade de ligar para saber dela, mas na hora H, quase sempre perdi a coragem, porque eu sabia que ela não gostava muito quando eu ligava. Mas você apoiou quando o Alberto morreu, não apoiou? Perguntou João Vitor, querendo testá-la. Selene respirou fundo antes de responder. Eu tentei. Ninguém pode dizer que eu não tentei. Logo depois do enterro, liguei várias vezes. Cheguei até a perguntar se ela não queria passar uns dias aqui para espairecer, mas ela sempre me tratava com muita frieza. Foi então que eu comecei a sentir essas coisas estranhas. De repente me dava um ódio da Juliana, por ela não querer falar comigo, um ódio maior ainda da Lenita, por ela ter passado esses anos todos cuidando da Juliana e... Foi então que você ameaçou Juliana, dizendo que ia pedir sua guarda ao juiz para ficar com a metade da pensão do Alberto, deduziu João Vitor. Foi, admitiu Selene. Na verdade, eu não queria o dinheiro, eu queria a Juliana, quer dizer, não posso negar para você que no momento estou passando por uma barra meio pesada e que a pensão do Alberto iria me ajudar um bocado, mas eu não queria só isso, você me entende? E você nunca pensou que para conquistar Juliana precisava apenas de amor, que tudo que ela queria de você era que a tratasse com carinho e atenção, que se desprendesse das coisas materiais e a valorizasse simplesmente, tornou João Vitor. E você acha que se eu conseguisse fazer isso, ela ia querer vir morar comigo? Perguntou Selene. O importante não é fazer com que ela venha morar com você, Selene, mas conquistar a amizade dela, seu amor de filha. Vocês podem até morar separadas e ter uma relação legal como mãe e filha, só que para isso você teria que abrir mão de alguns excessos.
se portar como mãe para ser respeitada pela sua filha, advertiu João Vitor. Eu sei, acho que tenho bebido demais, saído demais, me preocupado demais com coisas que não são nem um pouco importantes. Pois então, disse João Vitor levantando-se, acho que por hoje você já tem muito no que pensar. Lembre-se de que não é mais uma adolescente e que nunca é tarde para recomeçar. Agora preciso ir, que estou bastante cansado. Selene o acompanhou até a porta e deu-lhe um beijo carinhoso na bochecha. Obrigada por tudo, disse ela. Quando quiser conversar é só me ligar e ver se toma juízo, viu? Finalizou João Vitor despedindo-se. Mesmo depois que ele saiu, o ambiente continuou impregnado pela mesma luz azulada que o rodeava. O foco dessa luz irradiou-se fortemente sobre Selene, trazendo-lhe uma certa sonolência. Na verdade, embora não se tivesse dado conta disso, acabara de receber um passe dos benfeitores espirituais. Ela respirou fundo, olhou para a garrafa de uísque no bar, mas não teve vontade de se servir de uma dose como era habitual. Sentia-se exausta depois de toda aquela conversa e foi para o quarto deitar-se. Capítulo 18. Juliana abriu a porta de casa esbaforida e teve uma nova surpresa. Sentadas à mesa de jantar, Lenita e Dona Catarina conversavam, enquanto saboreavam um delicioso chá com torradas e biscoito amanteigados. Juliana, como você demorou, já estava ficando preocupada, disse Lenita, levantando-se para abraçá-la. Juliana beijou as duas, depois explicou-se um pouco envergonhada. É que o Paulo esteve lá na escola e... Que danadinho! Admirou-se Dona Catarina. Nem me disse nada. Ele veio te trazer até aqui, Juliana. Na verdade, ele queria, mas eu pedi que não. Justificou-se Juliana. Ficou com medo de que as pessoas falassem. Antes falarem do que você vir sozinha pela rua a esta hora, tornou Dona Catarina. Lenita sorriu, percebendo o brilho diferente nos olhos de Juliana, e acalmou Dona Catarina. Ela já tem 15 anos, Dona Catarina. Não é mais uma criança. De mais a mais, se achasse que tinha algum problema, teria me ligado. Não é mesmo, Juliana? Confirmou Juliana enquanto pegava um punhado de biscoitos. Vou tomar um banho, daqui a pouco estou de volta. Cadê o Lipe? Apagou. Chegou da escola exausta e caiu na cama, informou Lenita. Juliana encheu a boca de biscoitos e saiu cantarolando de boca cheia em direção ao seu quarto. Dona Catarina e Lenita sorriram cúmplices, uma para a outra. Eu não te disse, Lenita? Vai ver, já estão até namorando, comentou Dona Catarina. Acho que não, observou Lenita. Se tivesse acontecido alguma coisa, a Juliana não teria cumprimentado a senhora tão normalmente como ela fez. Estaria morrendo de vergonha. Mas com certeza algum interesse ela tem nele. Li isso nos olhos dela. Para você ver como este mundo é pequeno, arrematou Dona Catarina. Mas a senhora sabe, continuou Lenita. Ainda estou pasma com a sua visita. Se eu lhe contasse o sonho que tive esta noite, a senhora não iria acreditar. Dona Catarina mostrou-se interessada, e Lenita então contou-lhe não apenas o sonho, mas também tudo o que havia acontecido no dia anterior, conforme lhe recomendara a tia Geninha. Ao fim da narrativa, para espanto de Lenita, Dona Catarina declarou: Lenita, eu não só acredito em tudo o que você está me contando, como tenho também uma série de explicações para lhe dar. Aliás, foi por isso que eu vim. Foi então a vez de Dona Catarina contar a Lenita tudo o que havia acontecido no escritório naquele dia. A cada trecho do relato, Lenita ficava ainda mais impressionada. Por fim, não podendo mais conter-se, ela perguntou: Então a senhora acha que o espírito do Alberto estava aqui conosco ontem e que foi hoje para a empresa junto com João Vitor? Como disse a João Vitor, minha filha, eu não acho. Eu tenho certeza. Eu não duvido nada de que tenha sido essa sua tia Geninha quem me convenceu a vir aqui visitá-la depois do expediente, sob o pretexto de falar de Paulo e Juliana. Sentada perto das duas, tia Geninha sorriu, mas logo teve sua fisionomia alterada ao perceber que um estranho vulto adentrava a sala. Tia Geninha acompanhou o vulto, que foi até o quarto de Juliana e ficou observando, enquanto ela escolhia uma roupa para vestir depois do banho. Era Xantipa. Como Juliana estivesse muito alegre, pensando o tempo todo o quanto era feliz e o quanto Deus era bom para ela, Xantipa não conseguiu permanecer por muito tempo ao seu lado. Sempre seguido por tia Geninha, ele entrou no quarto de Felipe
e concentrou-se no sonho do menino. Felipe estava tendo um pesadelo. Em seu sonho viu o pai amarrado numa caverna, sendo chicoteado por 3 entidades de estranho aspecto, as mesmas que haviam estado na casa de Selene. Escondido num canto da caverna, sem ser visto pelas entidades, Felipe chorava desesperado, sem saber o que fazer para ajudar o pai. Satisfeito por encontrar tão perfeita sintonia, Xantipa aproximou-se então do corpo adormecido do Felipe e projetou sobre ele fluidos escuros e pesados. Em seguida, Xantipa dirigiu-se à sala e sentou-se ao lado de Dona Catarina. A energia positiva que emanava da secretária, porém, o incomodou, e ele preferiu acomodar-se embaixo da mesa onde as duas estavam sentadas. Agora vamos ver o que essa enxerida veio fazer aqui, animou-se ele. Intuindo sua presença, Dona Catarina sentiu um leve mal-estar. A senhora está sentindo alguma coisa? Preocupou-se Lenita. Tendo cuidado para não ser notada por Xantipa, tia Geninha parou então atrás de Dona Catarina e pôs-se a irradiar luz em sua direção. Sentindo-se amparada pelas forças do bem, esta fechou os olhos por alguns instantes, procurando se concentrar para extrair o máximo daquelas energias. Aconteceu alguma coisa, Dona Catarina, insistiu Lenita. Dona Catarina abriu os olhos, respirou pausadamente e disse, com os olhos iluminados: Graças a Deus, Lenita querida, quando morremos carregamos conosco tudo aquilo que somos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos apegos e preocupações. Aflitos e desvairados muitas vezes, retornamos a nossos antigos lares e contemplamos ensandecidos de angústia as propriedades de que nos julgávamos donos, nossos objetos, até mesmo as pessoas a quem amávamos, e nos desesperamos ante a impossibilidade de continuar a exercer sobre eles o mesmo domínio. Instala-se então a revolta dentro de nós, e um triste sentimento de egoísmo nos impele a amaldiçoar e destruir todos aqueles que acreditamos estarem usufruindo de algo que por lei nos pertencia, seja do nosso trabalho, da nossa casa ou até mesmo do amor de nossos filhos. Embaixo da mesa, Xantipa inquietou-se ao ouvir as palavras de Dona Catarina. Sua vontade era de sair daquela casa o quanto antes, mas ciente da tarefa que o trouxera até ali, procurou concentrar-se nas bonitas pernas de Lenita, para poder escutar aquela conversa até o fim. O que a senhora está falando tem muito sentido, considerou Lenita. Alberta era realmente uma pessoa muito dominadora e muito ciumenta também. Na verdade, minha filha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, a sua inteligência, os seus conhecimentos e as suas qualidades morais, continuou Dona Catarina, iluminada pelas luzes de tia Geninha. São esses os verdadeiros tesouros a que se referiu o Mestre Jesus, os únicos que a ferrugem e os vermes não comem, que os ladrões não podem desenterrar e roubar. Todavia, poucos de nós se lembram de cultivar esses tesouros enquanto encarnados aqui na terra, e a grande maioria carrega para junto do túmulo a dor da frustração, diante do bem que não conseguiu realizar. Mas o Alberto era uma pessoa boa, ponderou Lenita. Não desejava mal a ninguém, até gostava de ajudar as pessoas. Talvez seu único defeito grave fosse estar sempre questionando a existência de Deus. Quanta baboseira! Deixou escapar Xantipa. Mal sabe ela que o marido é um assassino. Eis aí a grande questão, Lenita, prosseguiu Dona Catarina, pois para que não façamos o mal basta, as mais das vezes, que não nos deparemos com situações adversas. Fazer o bem, porém, requer fé e confiança no futuro. O homem que acredita em Deus sabe que é seu dever auxiliar os seus semelhantes e que de suas boas ações dependerá seu futuro na pátria celestial. Na maioria das vezes, o homem só faz o bem na esperança de que aqueles que o cercam reconheçam como uma pessoa generosa, satisfazendo assim acima de tudo o seu orgulho e o seu amor próprio. E mesmo assim, esse bem quase sempre se restringe apenas àqueles que fazem parte do seu círculo mais íntimo. No entanto, quando Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos, ele se referia não apenas àqueles que estão ligados a nós por laços de parentesco, amizade ou vizinhança, mas toda a humanidade. Entendo o que a senhora quer dizer, asseverou Lenita. A crença em Deus é como se fosse a terra fértil e profunda,
de onde brotam as raízes do nosso amor por todas as outras pessoas, não é isso? Sim, Lenita. Sem essa terra fértil e profunda, qualquer ventania pode derrubar a árvore de nossos sentimentos, concordou Dona Catarina. Mas acho que, de alguma maneira, mesmo se esforçando para parecer o contrário, Alberto tinha essa terra fértil dentro de si, argumentou Lenita. Ele não era uma dessas pessoas que só fazem o bem por falta de oportunidade de fazer o mal. Ao contrário, ele fazia mais do que a maioria e ainda tinha o cuidado de não fazer isso na frente de qualquer pessoa, só para ganhar elogios. Digo isso porque uma vez eu saí atrás dele de manhã cedo para tentar entregar uns documentos que ele havia esquecido em cima da mesa. E quando cheguei à entrada do metrô, me deparei com Alberto cercado de crianças de rua. Ele estava distribuindo pão. Confesso à senhora que eu nunca tinha visto uma cena tão bonita. Fiquei tão emocionada que nem consegui dizer nada quando entreguei os papéis para ele. Mais tarde, quando conversamos, ele me disse que fazia isso há muitos anos e me fez prometer jamais contar isso a ninguém. Era um segredo dele que eu respeitei até hoje. Isso que você está me contando é uma coisa muito boa, filha. Significa que Alberto, embora questionasse a existência de Deus e não tivesse uma religião, seguia os preceitos do Cristo, e com isto agradava a Deus, inferiu Dona Catarina. Definitivamente, Xantipa não estava gostando nada daquela conversa. Embora não pudesse ver tia Geninha, agora percebia claramente que as duas não estavam sozinhas. Sabendo disso, procurou fazer o mínimo de ruído possível, para que o espírito de luz ali presente não percebesse a sua presença, como se isso fosse possível. Mas a senhora acredita, prosseguiu Lenita, que o Alberto esteja vivendo momentos de perturbação pelo simples fato de não acreditar piamente na existência de Deus? Deus jamais se esquece de um filho. O filho é que muitas vezes, por revolta, se esquece do pai. O Alberto encontra-se em perturbação, não porque Deus se esqueceu dele, mas porque não foi preparado para admitir o fato de que a vida continua depois da morte, e sobretudo que a vida de vocês continua depois da morte dele, explicou Dona Catarina. E será que em nome dessa revolta ele deixou de amar a mim, as crianças e até mesmo ao João Vitor, que sempre foi como um irmão para ele? Não é que ele tenha deixado de amar, Lenita. Ele ama todos vocês, mas de uma maneira equivocada. Ama como se fossem posses suas, e se ressente ao vê-los reconstruir suas vidas independentemente dele. De certa forma, por uma questão de imaturidade espiritual, o que ele mais amava em vocês era o amor que vocês dedicavam a ele. E à medida que percebe que na ausência dele vocês podem também amar outras pessoas e outras coisas, Alberto se ressente demasiadamente, porque se considerava o centro da vida de vocês. Trata-se de um amor selvagem, capaz de se transformar em ódio no momento em que vê ameaçada a sua reciprocidade. Na cabecinha perturbada de Alberto é como se vocês, ao se desligarem dele, não o amassem mais, embora isso não seja verdade. Meu Deus! Então ele deve estar sofrendo muito. Se estava mesmo conosco naquele dia no restaurante, deve ter pensado que nós havíamos colocado João Vitor em seu lugar, imaginou Lenita. No caso de João Vitor, a situação é ainda mais complicada, porque além de estar convivendo com vocês, ele assumiu o cargo que Alberto desejava na empresa. Até em função da maneira abrupta com que Alberto foi tirado da vida, ele não pode entender a atitude de João Vitor como reflexo da amizade que existe entre eles. Ao contrário, acredita que o amigo esteja traindo, que esteja se apossando de tudo que outrora lhe pertencia. Nesses casos, é muito comum o espírito colocar-se a pessoa que acredita que esteja ocupando seu lugar para viver, através dela, a vida que não mais lhe pertence, ou simplesmente para vingar-se, sugerindo que faça coisas que só a prejudicariam, prosseguiu Dona Catarina. Então foi por isso que tia Geninha insistiu tanto para que eu convencesse João Vitor a não discutir com o senhor Fernandes, deduziu Lenita. Se sua tia pediu isso a você com tanta ênfase, é porque provavelmente Alberto estava tramando uma maneira de fazer com que João Vitor se indispusesse com o chefe, alimentando-lhe pensamentos que poderiam até causar a sua demissão, explicou Dona Catarina. Ah, então essa foi a tal tia Geninha que atrapalhou tudo,
disse Xantipa cerrando os pulsos, mas ela também não perde por esperar. Lenita pensou por alguns instantes, mordendo a ponta das unhas, e então desabafou com os olhos cheios de lágrimas. Eu amo a Deus, Dona Catarina, e amo profundamente o Alberto, as crianças e o João Vitor também, que sempre foi mais que um amigo para nós. E é em nome desse amor que eu lhes pergunto, o que eu posso fazer para ajudá-los? Antes de mais nada, querida, você precisa se fortalecer, cercar-se de boas energias, entender melhor o que está fazendo aqui na Terra, aprender e estudar sobre o mundo espiritual, aconselhou Dona Catarina. E como eu posso fazer isso? Sabe, embora eu sempre tenha acreditado em Deus, eu nunca tive uma religião. Meus pais nunca ligaram muito para isso. Quando me sinto muito chateada, costumo ir até a igreja e pedir ajuda de Nossa Senhora, mas não gosto muito de missas. Acho que tenho trauma. Quando eu era garota, cheguei a assistir a aulas de catecismo na escola para fazer primeira comunhão e sempre discutia muito com os padres, porque sempre que eu questionava alguma coisa, eles me diziam que a igreja era feita de dogmas. E dogma a gente não questiona. Me dava uma angústia, recordou-se Lenita. Entendo a sua angústia. Também passei por isso, mas hoje sei que tudo tem uma explicação. A doutrina espírita me deu essa segurança. Se você quiser, posso levá-la para assistir a uma reunião na casa em que eu frequento. Tenho certeza de que vai gostar muito, convidou Dona Catarina. Eu adoraria, exclamou Lenita. E quando são realizadas as reuniões nessa casa? As reuniões abertas ao público acontecem sempre às quintas e domingos, mas eu acho que neste momento você necessita de um atendimento de emergência, que só pode ser dado nas reuniões mediúnicas realizadas às terças-feiras. Reunião mediúnica, o que é isso? Quis saber Lenita. É uma reunião fechada, em que os espíritos se comunicam através dos médios, explicou Dona Catarina. Então quer dizer que o Alberto poderá falar conosco? Se ele quiser, creio que sim. Isso é o que nós veremos, desafiou Xantipa de seu esconderijo sem que nenhuma das duas atinasse. E nas sessões abertas os espíritos não se comunicam? Voltou a perguntar Lenita. Diretamente não, elucidou a boa senhora. Nessas ocasiões as pessoas vão até o centro apenas para ouvir palestras e tomar passes. Em algumas casas, há espaço para a leitura de mensagens psicografadas, mas isto não é uma regra geral. E quando é essa reunião mediúnica que a senhora acha que eu devo ir? Amanhã às 8 horas, mas costumamos chegar por volta das 7h30. Eu, inclusive, falei também com o João Vitor, mas acho que ele não gostou muito da ideia. Se você pudesse convencê-lo de ir conosco. Amanhã, deixe comigo, prometeu Lenita animada. E quanto ao Felipe e a Juliana? O Felipe pode ir conosco. Tem um grupo de jovens que cuida das crianças pequenas, enquanto os pais participam da reunião. Em meio a brincadeiras, eles ensinam às crianças alguns conceitos básicos da doutrina, como o respeito aos semelhantes, a importância da caridade, a bondade de Jesus e muitas outras coisas. O Paulo, meu filho, faz parte desse grupo, que se chama Escolinha de Evangelização Infantil Francisco de Paula. Que trabalho bonito, comentou Lenita maravilhada. Quanto a Juliana, continuou Dona Catarina, tenho certeza de que Paulo deve estar prestes a convidá-la para assistir a uma reunião da Mocidade Espírita, que funciona aos sábados de tarde, se é que já não convidou. As duas riram satisfeitas. Pela vontade de Lenita, passariam o resto da noite ali conversando. Dona Catarina, no entanto, apressou-se. Precisava cuidar do jantar de Paulo. Em sua visita foi uma bênção, Dona Catarina, nem sei como agradecer, disse Lenita acompanhando até a porta. Agradeça a Deus e a sua tia Geninha, que com certeza foi quem nos aproximou, brincou Dona Catarina. Antes de sair, ela ainda fez uma última recomendação a Lenita. Agora você se prepare, querida, porque amanhã, se o Alberto estiver próximo, como eu imagino, vai acontecer de tudo para impedir vocês de irem à reunião. Logo ao acordar, faço uma prece a Deus, pedindo para que tenha forças para vencer todos os obstáculos e conseguir encontrar-se comigo no centro às 7h30. Nada me impedirá de fazer isto, garantiu Lenita. Nesse momento, ainda escondido debaixo da mesa, Xantipa soltou uma gostosa gargalhada. Não tenha tanta certeza, advertiu Dona Catarina,
mas em hipótese alguma perca sua fé, procurando sempre cultivar pensamentos de alegria e otimismo. É mais difícil a aproximação de espíritos mal intencionados. Como dizia o Mestre Jesus, orai e vigiai. E lembre-se, às 8 horas em ponto as portas se fecham e não se pode mais entrar. Após a despedida, Lenita sentia-se como se tivesse sido inundada por uma torrente de luz. Chegou a ir até o quarto de Juliana, louca para contar à enteada tudo o que ouvira de Dona Catarina. Mas Juliana estava tão mergulhada no livro que ganhara de Paulo que nem percebeu sua presença. Intuída por tia Geninha, Lenita então fechou suavemente a porta e foi deitar-se também. Mal podia esperar para que chegasse o dia seguinte. Xantipa ainda tentou aproximar-se dela e de Juliana, mas sentiu-se impedido por um escudo invisível e não conseguiu ultrapassar a porta do quarto de nenhuma das duas. Voltou então ao quarto de Felipe e, vendo que o menino continuava agitado em seu pesadelo, decidiu ir embora, considerando sua missão cumprida por aquele dia. Logo que ele saiu, tia Geninha chegou a aproximar-se de Felipe, disposta a anular as energias negativas com que Xantipa impregnara o garoto. No momento em que ela se preparava para aplicar-lhe um passe reparador, porém, o espírito do Dr. Márcio, o médico que cuidara de Alberto na espiritualidade, completamente envolto em luz azulada, se fez visível no quarto e advertiu: nem pense em fazer isso, Geninha. Não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando-os demais. Cada um tem uma série de lições a aprender, as quais fazem parte de seu caminho evolutivo. Mas ele é ainda tão pequeno e indefeso, replicou Geninha. Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado, Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas atitudes, elucidou o médico. Mas para evitar que isso aconteça, Xantipa e seu bando montaram um guarda ao lado de Felipe. Insistiu Geninha. É bom que eles estejam por perto. Esses irmãos necessitam de doutrinação. E só teremos oportunidade de fazer isso se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita na reunião de amanhã, tranquilizou o Dr. Márcio. Assim, diante de todas essas orientações, só restou a tia Geninha orar para que tudo corresse conforme o Dr. Márcio previa. Capítulo 19. Felipe continuava chorando escondido num canto da gruta, quando de repente sentiu-se envolvido por uma voz feminina, muito tranquila, que dizia: tenha fé em Deus, meu menino. Seu pai vai ficar bem. Tudo isso é apenas um pesadelo. Procure se acalmar e rezar para o Papai do Céu, pedindo a ele para que você possa sair desse sonho ruim. Felipe olhou para os lados, procurando descobrir de onde vinha aquela voz, mas não viu ninguém. Virou-se para o lado de fora e percebeu que um homem feio e sujo, de cabelos e barbas crescidos, vinha em direção à caverna carregando algo. Ele ainda estava longe, mas seus olhos brilhavam como os de uma raposa. Tomado pelo pânico, o menino então ajoelhou-se no chão e decidiu fazer o que a voz lhe recomendara. Papai do céu, por favor, me tire daqui depressa. Me leve de volta para minha caminha e eu prometo que nunca mais vou sair andando por aí, procurando pelo meu pai Alberto. Papai do céu, por favor, não deixe que nada de ruim aconteça com meu pai. Poucos segundos depois, Felipe acordava em seu quarto, ainda chorando sob o impacto do sonho. Enxugou o suor da testa e correu para a cama de Lenita. O que houve, Lipe? Perguntou ela, vendo-o acomodar-se ao seu lado com os olhos ainda molhados. Um pesadelo horrível, mamãe, respondeu Felipe, já querendo chorar novamente. Lenita o abraçou com carinho e procurou acalmá-lo. Já passou, eu estou aqui. Agora procure dormir novamente, que ainda está de madrugada. Amanhã a gente conversa sobre o sonho, está bem assim? Felipe se aconchegou junto à mãe e, sentindo-se seguro, logo voltou a adormecer. Enquanto isso, Xantipa chegava à entrada da caverna, carregando um pequeno embrulho, e procurava pelo menino. Onde está ele? Tenho certeza de que viu o moleque aqui quando vinha pela estrada. Como de hábito, a líder das entidades trevosas correu ao seu encontro. O prisioneiro está na caverna, mestre. Levou uma surra que nunca mais vai esquecer. Não estou falando de Alberto. Estou falando do menino. Eu sei que ele estava aqui, afirmou Xantipa, continuando a procurar Felipe por entre as pedras.
O lugar era bastante sombrio e assustador. Tudo em torno da caverna estava coberto por uma névoa escura e pesada. Estranhos pássaros, que mais pareciam morcegos gigantes, sobrevoavam por entre árvores secas, escuras e retorcidas, as quais circundavam uma imensa poça de lama fétida em frente à caverna. Não há nenhum menino aqui, mestre, garantiu a entidade. Não ouse duvidar de mim, entendeu bem? Gritou Xantipa com o dedo em riste. O mestre não bebeu quase nada hoje, comentou a entidade depois de alguns minutos de silêncio. Por isso estou irritado. Aquela maldita casa só tinha chá, esbravejou Xantipa. Logo em seguida mudou de tom, entregou o pequeno embrulho à entidade dizendo: Tome, isso foi tudo que eu consegui arrumar no caminho. A entidade pegou nas mãos o embrulho sem conseguir esconder sua satisfação. Roubei de uma velha imbecil quando passava pelo umbral, antes de vir para cá, disse Xantipa dando uma gargalhada. E o prisioneiro onde está? A entidade conduziu Xantipa até o interior da caverna, onde Alberto encontrava-se amarrado a uma estalagmite, cheia de arranhões e hematomas. Ao seu lado, as duas outras entidades dormiam exaustas, segurando a cada qual um bastão cheio de pontas afiladas. E aí, camarada, passou bem a noite? Perguntou Xantipa. Sinto muitas dores, respondeu Alberto quase num gemido. Por isso é para você aprender a não se meter onde não é chamado. Falando nisso, trago notícias de sua casa, provocou Xantipa. Alberto teve de juntar todas as suas forças para conseguir perguntar: Como está a Lenita? Gostosa como nunca. Tornou Xantipa: Tem umas pernas que eu vou te dizer. Seu porco imundo, rebateu Alberto, reanimado pela ira. Xantipa aproximou-se, segurou pelo pescoço, cuspiu-lhe no rosto e disse calmamente, soletrando cada sílaba: Porco imundo é você, assassino. Eu só não te arrebento agora porque tenho uma dívida de gratidão contigo, porque foi legal comigo e me devolveu a minha filha, embora ela tenha voltado para você. Mas agora ela é minha, entendeu? Minha. E vai ter que aprender a me respeitar como ela não respeitou no passado. Alberto abaixou o rosto e pôs-se a chorar. Não entendia por que Xantipa o tratava daquele jeito, por que o chamava de assassino, por que odiava tanto Selene, por que se empenhava tanto em maltratar seus familiares. E quem era aquela filha a quem Xantipa se referia? Pensou em Selene, mas afastou rapidamente a hipótese. Ele conhecera o pai de Selene, o oficial da aeronáutica, que era bem diferente de Xantipa. Veio-lhe à mente então a imagem de Juliana. Alberto sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo dolorido e conteve as lágrimas, paralisado de medo. Não podia ser. Ele tinha certeza de que Selene não o enganara. Juliana era sua filha. Xantipa certamente devia estar falando de outra pessoa. Enquanto Alberto divagava em seus questionamentos, a entidade líder chamou por Xantipa. A mesa está pronta, anunciou ela, que havia aberto o embrulho que fora entregue pelo mestre e disposto sobre uma pequena mesa tosca, algumas fatias de pão escuro e algumas frutas de aspecto estranho que Alberto nunca vira. Imediatamente, as duas entidades que dormiram abriram os olhos e correram para a mesa esfomeadas. Obedecendo a um sinal de Xantipa, a entidade líder desamarrou Alberto e também o conduziu para a mesa. Logo que ele se aproximou, Xantipa sentou na cabeceira e o alertou. Estou lhe dando uma chance, porque no fundo não tenho raiva de você, só quero que aprenda a ser mais educado. Dizendo isso, Xantipa apanhou o pão e começou a comer com prazer e apetite, no que foi logo imitado pelas entidades trevosas que o cercavam. Apesar da aparência ruim daqueles alimentos, Alberto decidiu experimentar. Sentia-se muito fraco e precisava alimentar-se. O gosto até que não era dos piores, e depois de 3 fatias, ele já se sentia bem melhor. Experimente também uma fruta, disse Xantipa, de boca cheia. Não é como água, mas pelo menos serve para matar a sede. Alberto obedeceu e realmente sentiu um certo frescor depois de saborear a fruta. Agora que já encheu a pança, vamos ao que interessa, continuou Xantipa. A notícia que eu trago não é das melhores. Sua mulher confessou para aquela secretária enxerida que está completamente apaixonada pelo seu amiguinho. Alberto esbugalhou os olhos de espanto. Ela disse isso.
para você ver quem são seus amigos de verdade. Eu te ajudo, te dou comida, te trago notícias e você ainda me xinga, lamentou Xantipa com ar sonso. Alberto abaixou os olhos envergonhado. Embora não compreendesse os métodos e razões de Xantipa, tinha de admitir que ele fora a única pessoa que se dispusera a ajudá-lo desde que saíra daquele estranho hospital. Quanto a João Vitor e Lenita, seu ódio por eles crescia a cada instante. Percebendo-lhe os pensamentos, Xantipa prosseguiu em sua tática. Parece que os dois descobriram que você está no caminho deles e agora estão tramando para destruir. Querem te convencer a voltar para aquele hospital. Eles não podem fazer isso, eu não vou, protestou Alberto irritado. Eu também fiquei revoltado, camarada, continuou Xantipa cínico. Imagine que eles estão tramando ir ao tal centro com Dona Catarina. Lenita, João Vitor e as crianças vão pedir aos bons espíritos para levarem você de vez. Hipócritas, miseráveis, blasfemou Alberto. Já que eles querem me destruir, eu também sou capaz de qualquer coisa para acabar com a raça deles. Ah, comemorou Xantipa. Agora nós estamos falando de novo a mesma língua. Escute aqui, eu posso livrar mais uma vez a tua barra, mas você tem que me prometer que dessa vez vai fazer tudo direitinho, do jeito que eu mandar. Já disse, tornou Alberto revoltado. Faço qualquer coisa para me vingar desses traidores. Pensar que meus próprios filhos... Agora começa a entender você, Xantipa. A dor da ingratidão é pior que a dor da morte. Pois bem, disse Xantipa, referindo-se às 3 entidades. Todos vocês são testemunhas do que ele está dizendo. O plano é o seguinte. Carmona, o Darico e Titânia vão voltar para a casa de Selene e dar sequência a tudo o que já estava combinado. E eu? Quis saber Alberto, cuja fisionomia denunciava sua imensa perturbação. Você, camarada, vai voltar para casa e fazer de um tudo para evitar que eles saiam na terça-feira à noite para tal reunião. Eu até já adiantei as coisas para você, fazendo o menino ficar doente, informou Xantipa. Felipe doente? Preocupou-se Alberto. Lembre-se que eles não estão nem um pouco preocupados com você, são os ingratos. De mais a mais, é só uma doencinha de nada, só para impedir a mãe de sair de casa, justificou o chefe. Se é assim, concordou Alberto. E quanto a Juliana e Lenita, você deve conseguir fazer com que elas briguem, jogar a Juliana contra a Lenita, explicou Xantipa com segundas intenções. Acho que não vai ser difícil, conjecturou Alberto. Lembre-se, continuou Xantipa. Qualquer problema é só pensar firme em qualquer um de nós, como fez na casa de Selene. E João Vitor quis saber Alberto. Este fica por minha conta. Estamos todos de acordo? Carmona, Darico e Titânia e Alberto fizeram um sinal que sim com a cabeça. Antes de se despedirem por via das dúvidas, Xantipa determinou que todos deveriam se reunir às 6:30 da tarde do dia seguinte na casa de Lenita. Seria interessante que Selene também participasse da confusão, imaginou Xantipa, soltando uma última gargalhada. Mas eu ainda pretendo ter uma conversinha com ela antes do dia amanhecer. Por alguns instantes, Alberto chegou a sentir pena de Selene. Ao lembrar-se, porém, de tudo o que Xantipa havia lhe contado sobre Lenita e João Vitor, achou melhor não interferir. O chefe, certamente, deveria ter alguma razão para querer se vingar de Selene.